Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17, que nos diz assim: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus Cristo ouvido isto, respondeu a eles: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, mais uma vez Jesus Cristo está ensinando à beira do mar. Aqui nos é dito, meus irmãos, no versículo 13, que de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Então, como nós vimos pela manhã, Jesus Cristo está novamente à beira do lago da Galileia, e ele está pregando a palavra do Senhor, ele está ensinando as multidões. E a Bíblia então nos diz, irmãos, que Jesus Cristo, ao término desse ensino, ele saiu dali e ele encontrou um homem na coletoria. Quem é esse homem? O texto chama ele de Levi, filho de Alfeu, e diz que ele estava sentado na coletoria. O que era a coletoria? A coletoria, meus irmãos, era a alfândega da época, era aquele local em que os publicanos ficavam ali para receber os impostos. Levi, ou Mateus, como é chamado também, ele era um dos responsáveis por cobrar esses impostos. Esses impostos, uma vez colhidos da nação judaica, eram enviados para os superiores, que por sua vez repassavam para os cofres públicos em Roma. Lembrando que a Palestina nesse tempo era, como todas as demais terras do império, uma terra vassala, ou seja, uma terra que estava debaixo do domínio romano. Apesar de termos ali o rei local, que era Herodes, mas a grande potência, a grande autoridade vinha de Roma, era o imperador romano. Portanto, esse imposto era cobrado das nações e enviado então para os cofres romanos. É claro, nenhuma pessoa de nenhum desses locais gostava dos publicanos. Os publicanos eram aquelas pessoas, aqueles homens que cobravam o imposto da própria nação. Era um judeu levantado de dentro da nação judaica, no caso da Palestina, para colher os impostos ali e entregar para o romano, para o governo gentil. O governo romano era um governo gentil. Os judeus não gostavam do governo romano, porque era um governo que, segundo eles, era pagão. Realmente o era, não era um governo de Deus. E então as pessoas não gostavam muito dos publicanos. Os publicanos não podiam entrar em todos os lugares. Por exemplo, as sinagogas eram vetadas para os publicanos. Alguns locais também do templo, eles não eram bem-vindos, porque eram vistos como traidores, eram vistos como pessoas de uma índole duvidosa, eles não eram vistos com bons olhos, o caráter deles era colocado sempre em xeque, sempre em dúvida, porque eles muitas vezes cobravam dinheiro a mais. Então eles passavam um montante para Roma e eles ficavam com outro montante. Na Bíblia encontramos um dos chefes dos publicanos. Lembrando que esses grupos de coletores tinham um chefe sobre eles. Quem nunca leu em Lucas 19 sobre Zaqueu? Lá ele é chamado sobre o chefe dos publicanos, né? O maioral dos publicanos. Então ele era alguém responsável por um grupo de coletores. Jesus Cristo então vem, meus irmãos, na sua caminhada de um lugar para outro, e passando ali na alfândega, ele encontra um homem chamado Levi. E aqui nos diz então que ele olhou para ele e disse assim: segue-me. É interessante, meus irmãos, que logo na sequência é dito que ele se levantou e passou a seguir Jesus. E o que vem depois, versículo 15, achou-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, e com seus discípulos, muitos outros publicanos e pecadores. Esses pecadores aqui, meus irmãos, eram qualquer tipo de pessoa naquela época que não obedecia à lei judaica. As pessoas, por exemplo, os beberrões, as prostitutas e outras pessoas mais, eram englobadas aqui dentro do termo pecadores. Pecadores era um termo geral, um termo amplo para, vamos dizer assim, englobar aquelas pessoas que não obedeciam à palavra do Senhor, que não eram religiosos, portanto eram chamados de pecadores. Então eles estão lá juntamente com os publicanos.
E aqui vai dizer que eles eram em grande número e também seguiam a Jesus. Quando os escribas dos fariseus viram aquela cena, eles ficaram escandalizados. Versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comendo em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mais ou menos assim. Como é que ele se mistura com essa gentalha? Como é que ele senta com esse tipo de gente? Como é que ele se mistura com essa índole, com essa ralé, com esse tipo de pessoa? Como é que ele tem coragem de colocar a mão no mesmo prato desse tipo de gente? Jesus Cristo, escutando isso, irmãos, disse assim, usando um provérbio da época: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, meus irmãos, posto isto, explicar esses detalhes para os irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa pregação essa noite. Nessa passagem, nós vemos o poder e a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Eu quero que você preste atenção como foi o chamado de Levi. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo olhou para ele viu a Levi, o filho de Alfeu, e disse: segue-me. E é interessante que a reação que vem na sequência é imediata e não há retorno, ou seja, ele levantou e o seguiu. Meus irmãos, aqui está uma palavra de autoridade que ninguém tem. Eu não posso passar em lugar nenhum e dizer: segue-me. Nenhum grande homem da antiguidade passou e disse: segue-me. Esse aqui, o Filho de Deus, com seu poder e autoridade, ele olhou para Levi e disse: Levi, venha me seguir. Levi, venha após mim, que eu tenho nova vida para você. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele se levantou imediatamente e passou a seguir ao Senhor Jesus. Ele se levantou imediatamente, meus irmãos, e passou a seguir ao Filho de Deus. Sabe o que é isso? Isso é poder e autoridade. Meus irmãos, isso é um poder singular que ninguém tem. Que palavra é essa, meus irmãos? Que ele chamou uma vez e esse homem se levantou e o seguiu. Esta é a palavra do Filho de Deus. Esta é a palavra do Jesus, do Deus encarnado. Esta é a palavra que criou os céus e a terra. Esta é a palavra, meus irmãos, de alguém que não veio de baixo, mas como a Bíblia diz, vem do alto. Ele é maior do que João Batista. Ele é maior que os profetas do Antigo Testamento. Ele é maior do que qualquer homem que porventura exista nesse mundo. Meus irmãos, este é o Filho de Deus, e ele tem poder e autoridade, e num só chamado, numa só palavra, meus irmãos, a vida de Levi é transformada de uma hora para outra, é transformada de uma vez por todas. Quem é este, meus irmãos, que de um chamado só transforma uma vida inteira? Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é aquele que deve estar entre nós, Ele é o exaltado das nações, Ele é o querido dentre os povos, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que crer nele. É por isso que Ele deve ser exaltado pelos cânticos, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade. Ninguém aqui pode dizer assim: siga-me, vem cá, venha me seguir. Mas Ele disse. Ele não chamou Levi para seguir a outro. Ele não chamou Levi e fez um acordo com Levi. Ele não bajulou Levi. Simplesmente ele disse: vem, segue-me. E a Bíblia diz que ele levantou-se e o seguiu. Isso é autoridade. Isso é poder na palavra. Meus irmãos, ninguém tem isso. Você não conhece ninguém, você nunca conhecerá ninguém. Não há outro Deus, não há outro homem que possa fazer isso. Somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis aqui, diante dos teus olhos, o Filho de Deus, que tem autoridade e poder na sua fala, que tem poder na sua palavra. Ele disse: Levi, vem cá, Levi, vem após mim, e eu te darei nova vida. E a Bíblia diz que Levi se levantou e o seguiu. É simples assim. O texto bíblico não diz que Jesus Cristo usou uma varinha de condão, não fala que ele tentou negociar, não fala que ele pagou um dinheirinho a Levi. O texto bíblico não diz que ele ficou com duas conversas. Ele simplesmente olhou e disse: vem cá, vem me seguir, venha após mim, venha que eu tenho grandes projetos para você, venha que eu tenho uma grande vida, uma nova vida para você, venha que eu tenho perdão para os seus pecados. Ninguém lhe quer, pois eu lhe quero, então venha, vem me seguir, Levi. E a Bíblia diz que ele o seguiu. A Bíblia diz que ele não retrucou, a Bíblia não diz que ele resistiu, a Bíblia só diz que ele prontamente levantou e passou a segui-lo. Meus irmãos, aqui está a autoridade do nosso Senhor. Ele chama quem quer para a salvação e para o serviço
serviço e sem o divino chamado, meus irmãos, é impossível alguém seguir Jesus. Um dia, esse mesmo Jesus, ele olhou para você e disse: segue-me, e eis você aqui, eis você, meu irmão, eis você, minha irmã aqui, eis nós aqui, o povo de Deus. Só somos povo de Deus, porque o Filho de Deus, com seu poder e autoridade, ele olhou para você e disse: segue-me, e você o seguiu. Nós o seguimos com amor, nós o seguimos com dedicação, nós o seguimos, sabe por quê? Porque o poder da palavra dele quebrantou o nosso coração, o poder da palavra dele nos mudou. Uma palavra suave, mas cheia de autoridade, que veio quebrando os grilhões do pecado, veio quebrando a incredulidade, veio quebrando as desculpas e nos colocou aos pés do Senhor Jesus. Mas que palavra é essa? Que autoridade é essa? Esse é o Filho de Deus, esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus da história, esse é o Deus encarnado. Me mostre uma palavra dessa, me mostre alguém que tenha dito assim: segue-me, e outra pessoa o seguiu, adorando, amando e entregando sua vida por inteiro. Não há. Você não me mostrará, porque não há. Aqui está o inigualável Filho de Deus, aqui está o incomparável Filho de Deus, aqui está aquele que tem todo o poder e autoridade. Eis aqui alguém que, dizendo segue-me, nenhum pecador conseguiu resisti-lo. Você, meu irmão, você, minha irmã, só podem estar aqui essa noite, só podem seguir Jesus, porque um dia um chamado poderoso, irresistível, do alto foi feito ao coração de vocês. O meu coração um dia ouviu essa palavra, o meu coração um dia ouviu segue-me, e eu passei a segui-lo. E é interessante que a palavra aqui é para seguir Jesus. Ele disse assim: me siga. Ele não falou siga a religião, ele não falou siga os homens, siga qualquer pessoa de uma ideia interessante. Ele disse: siga-me. A palavra de Jesus Cristo foi dirigida a você, para que você servisse a Ele, para que você seguisse a Ele. Jesus Cristo chama pessoas para irem após Ele, Ele chama pessoas para segui-lo. O que é que explica, meu irmão? O que é que explica, minha irmã? Alguém abandonar uma vida que está apegado, uma vida de prazeres carnais, e seguir a Jesus? Sabe qual é a explicação? O poder e a autoridade que há na palavra do Filho de Deus. Como é que jovens abandonam o mundo e vêm após Jesus? Como é que senhores e senhoras, depois de anos numa vida de religiosidade, largam tudo e vêm após Jesus? Como é que nós fizemos isso? Só fizemos isso porque um chamado poderoso, irresistível, divino, foi lançado ao meu e ao seu coração. Ele um dia nos viu, ele colocou os olhos em nós e disse: segue-me. E o que foi que nós fizemos? Nós o seguimos. É uma palavra irresistível, é uma palavra poderosa, é uma palavra, meus irmãos, que está acima de tudo e de todos. Jesus Cristo então se coloca, meus irmãos, acima do sistema religioso. Ele coloca-se como aquele que interpreta a Bíblia. E enquanto os fariseus ensinavam um monte de tradições humanas, Jesus Cristo simplesmente disse: Levi, sem tradições, Levi, sem promessas, Levi, sem tanta enrolação, vem e me segue. Aqui está alguém, meus irmãos, que tem poder. Ele não é como a religião apenas ajeita o defunto, apenas coloca flores no defunto. Esse não, esse dá vida aos mortos. Esse Jesus Cristo que eu estou pregando aqui, ele não tem nada a ver com a religião, ele não tem nada a ver com o sistema religioso. O sistema religioso, ele vai lhe ensinar muitas regras para que você obedeça, e assim, quem sabe, tenha salvação. Eu não quero saber disso, eu desprezo isso. O que eu estou pregando aqui essa noite é o meu Senhor, que com o seu poder, que com a sua palavra, ele disse aqui: vem cá, tome salvação para você, vem me seguir, vem me buscar, vem após mim. E nós, sem merecimento algum, nós sem nenhum preparo prévio, sem nenhum tipo de preparo de outrora, meus irmãos, passamos a segui-lo, passamos a amá-lo. Isso a religião não faz e nunca fará, isso os líderes religiosos nunca farão. Somente Jesus tem poder e autoridade. Sabe por quê? Porque ele é o Filho de Deus, ele é o verbo que se encarnou e veio até nós, ele é aquele que tem o poder nas suas mãos, ele é aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, e apenas com o poder de sua palavra ele criou o mundo e tudo que nele há. Mas não só isso, ele não apenas criou o mundo, ele também criou em você um novo ser. Ele criou em mim e em você um novo coração. Ele chamou, e o chamado dele nos transformou. Ele disse assim: eu quero você para mim, eu escolho você, é você que eu estou chamando. Mas João Marcos, a religião não queria Levi, e daí? Jesus Cristo não tem nada a ver com religião. Enquanto a religião dizia: Levi, você é um homem que não pode entrar em nosso santuário de santidade, Jesus Cristo diz: não, vem cá, Levi,
É você que eu quero para mim. É uma pessoa como você que eu quero. Alguém que ninguém dá valor. Alguém que é visto com maus olhos, alguém que realmente tem um caráter duvidoso, mas eu quero é você para mim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é no meio da pecaminosidade humana, é no meio da perdição humana, que a palavra de Jesus se torna poderosa, se mostra soberana e irresistível. Nós também não estávamos de modo algum agradando a Deus, pelo contrário, outrora nós vivíamos, segundo o apóstolo Paulo nos diz, de acordo com o curso do mundo, de acordo com a potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas eis que naquela situação de perdição, eis que naquela situação crítica, eis que naquela situação desastrosa, nebulosa, a voz do Senhor Jesus, ela veio e ressoou no meu e no seu coração, e disse: vem cá, vem viver vem viver a sua vida verdadeira, vem viver o meu projeto, vem viver o plano que eu tenho para você. Eis que um dia a voz do Senhor foi no seu coração, e você não foi mais a mesma pessoa. É por isso que nós temos que dar louvores e glórias ao Senhor Jesus, nós temos que dar um culto vivo a Ele, porque se não fosse o chamado dEle, você estaria em qualquer outro lugar menos aqui, e mesmo que estivesse aqui, estaria aqui somente por estar, porque você não teria comunhão com Ele. A comunhão com Jesus só é possível depois do chamado dEle na minha e na sua vida, e Ele tem poder para isso. Não só tem, como exerce esse poder, dizendo que as leis que os homens criam, na verdade são tradições humanas, e que somente a palavra dEle tem poder para nos chamar. Conhece alguém perdido? Conhece alguém que a sociedade já o entregou ao mundo dos mortos? Conhece alguém que a religião não o quer por perto? Conhece alguém na sua família que é caso encerrado, que é caso perdido? Não olhe assim. Você e eu servimos a um Senhor que com sua palavra, Ele consegue mudar vidas, Ele muda corações, Ele muda famílias. Nós temos que orar. Quem serve a Jesus não pode baixar a cabeça e dizer: fulano não tem mais jeito, fulano está tão afundado que ali é impossível restauração. Não é impossível. É impossível para a religião, é impossível para a sociedade, é impossível para o ser humano, mas para o Filho de Deus não é. Para aquele que diz: segue-me, não é. Então, meu irmão, minha irmã, coloque os teus joelhos no chão, peça ao Senhor: chama fulano, meu Senhor, chama com teu poder e tua autoridade, chama com tua palavra irresistível, chama com tua palavra poderosa. Coloque os teus joelhos no chão e vá orar ao Senhor Jesus. Peça a Ele que lance também esse mesmo chamado, esse chamado poderoso na vida de outras pessoas que você conhece. Conhece pessoas que a sociedade diz assim: ah, aí não tem mais jeito. Pode orar, pode pregar a palavra, mas aí é um caso perdido. São esses casos perdidos que o Senhor Jesus Cristo diz: segue-me. E são esses casos perdidos que logo meses depois se tornam os maiores testemunhos dentro de uma cidade. Meus irmãos, eu vou nesse momento me tirar de cena, e eu posso citar aqui vários e vários casos assim. Em Itaguaçu, por exemplo, eu conheci vários casos. Hoje são meus irmãos em Cristo, e outrora eram pessoas que, assim como eu, ouviam sempre assim: olha, para você não tem mais jeito, você é uma pessoa que só causa vergonha nos outros. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu pude ouvir, eu bem jovem, lá nos meus 15 anos, nos meus 16 anos, eu ouvi isso. Mas João Marcos, que vida miserável. João Marcos, você me chamaram uma vez como um projeto perdido, mais ou menos assim, algo que deu errado, como se eu fosse algo que tivesse dado errado, e realmente estava dando errado, realmente era alguém fora do plano de Deus. Mas eis que um dia o Senhor Jesus não chamou os que me julgavam, Ele foi lá e chamou o projeto falido, Ele foi lá e chamou o projeto perdido, Ele foi lá e chamou João Marcos e disse: vem cá, segue-me, João Marcos, vem, deixa eu mostrar para Itaguaçu quem sou eu, deixa eu mostrar para essa cidadezinha hipócrita, essa cidadezinha incrédula, o que é que eu posso fazer. E Ele chamou não somente eu, mas muitos irmãos, a minha esposa também que está ali. Ele chamou todos nós que somos crentes ali em Itaguaçu, e com o nosso testemunho, com a nossa vida hoje, Ele prova diante de Itaguaçu, diante do mundo inteiro, que Ele tem poder e autoridade para chamar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser, e ninguém impede. Ninguém diz não, ninguém tem a coragem de colocar a mão e dizer: esse não, Jesus. Pelo contrário, quando Ele chama, ninguém resiste. Quando Ele chama, ninguém diz não, porque o chamado dEle é soberano.
o chamado dele é poderoso, o chamado dele, meus irmãos, é para que eu e você tenhamos uma nova vida. Portanto, o chamado de Mateus deve nos encorajar a esperar a salvação daqueles que nós julgamos mais difíceis. Conhece algum caso difícil? Conhece algum caso que você diz assim: João Marcos, qualquer pessoa pode se converter, menos ele? Pois ore por ele, ore por ela. Peça ao Senhor Jesus que lance o chamado no coração dela, porque no dia que ele chamar, no dia que ele lançar o chamado, segue-me, não tem ninguém que o impeça. Nem o vício, não, de modo nenhum. Nem a religião, de modo nenhum. João Marcos, ele foi criado na tradição, ela foi criada por seus pais, no romanismo desde criança. Quando Cristo chamar, ela vem. Mas João Marcos, eu conheci alguém que desde os seus 14 anos usa drogas. No dia que Cristo chamar, ele vem, ela vem, porque o chamado dele é irresistível. Ninguém consegue deter, ninguém consegue frustrar, ninguém consegue parar, ninguém consegue deter. É o Todo-Poderoso, com sua toda palavra poderosa, chamando pecadores ao arrependimento. Segundo lugar, essa passagem nos ensina sobre o objetivo de Jesus Cristo em vir a este mundo. Olha o que ele diz aqui no versículo 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Marcos vai mostrar aqui, meus irmãos, para os leitores dele e também para nós, que Jesus Cristo, ele chama as pessoas, e não importa quais sejam, porque o ministério dele é exatamente para isso. Quando Cristo veio a esse mundo, os profetas já tinham deixado claro, aqueles que vieram antes do nascimento de Jesus também tinham deixado claro, e quando o próprio Cristo se manifestou, ele fez questão de esclarecer para as pessoas o porquê que ele veio ao mundo. Aqui nessa oportunidade, ele mais uma vez vai dizer: olha, eu vim a este mundo não para pessoas que se denominam perfeitas. Quando ele usa, meus irmãos, as expressões sãos e justos, não é que ele está dizendo que os fariseus e os escribas eram pessoas sãs e justas. O que na verdade Jesus Cristo está fazendo aqui é um jogo de palavras irônico. Ele diz assim: olha, eu não vim aqui nesse mundo para beneficiar aquelas pessoas que acham que são boas demais para serem salvas. O meu ministério não tem nada a ver com aquelas pessoas que dizem que podem ser salvas pelas boas obras e pela religião. Não. Eu vim aqui a esse mundo, disse Jesus, para salvar os pecadores que reconhecem sua indignidade, que reconhecem sua pecaminosidade. Eu vim aqui salvar a mais vil pessoa. Eu vim aqui salvar pessoas de má índole. Eu vim salvar pessoas que estavam fatalmente perdidas. Eu vim salvar aqui os casos irremediáveis. Quando os escribas ouviram isso, com certeza eles entenderam muito bem. Os sãos não precisam de médico. É como se Jesus Cristo dissesse: eu não tenho nada a ver com vocês. Vocês se acham muito bons, se acham muito sãos, então fiquem no canto de vocês. Não me querem? Tudo bem, fiquem aí. Vão se perder com a religião. Eu vim aqui, foi em busca das meretrizes. Eu vim em busca aqui dos beberrões. Eu vim em busca aqui dos levis da vida, dos publicanos. Eu vim em busca deles, porque eles estão reconhecendo o seu pecado. Eles estão reconhecendo a sua pecaminosidade. Meus irmãos, eu me lembro de uma repreensão que Jesus Cristo deu diante do público que ouviu João Batista. Uma repreensão muito interessante. Ele falou assim: olha, meretrizes e publicanos estão precedendo vocês no reino de Deus. Sabe o que foi que Cristo disse? Enquanto vocês religiosos se acham bons demais, se acham salvos demais, vocês estão fora do reino, estão excluídos do reino. Ao passo que publicanos, meretrizes, estão todos entrando, estão ouvindo João Batista, estão se convertendo com a pregação dele e estão recebendo salvação. Meus irmãos, a religião é um prejuízo. Ela coloca o ser humano numa posição que ele nunca alcançará. A religião chega para mim e para você e diz: faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça isso, faça aquilo outro e será salvo. Cristo simplesmente diz: arrependa-se e creia em mim. Enquanto a religião coloca um monte de regras diante de nós e nos faz parecer pecadores comportados, um pouco menos pecadores, Jesus Cristo disse: eu vim a esse mundo para mostrar aos homens a sua real condição, e aqueles que se converterem, aqueles que enxergarem sua própria necessidade, eu vim para eles, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu não sei quem é você, eu não sei porque você veio aqui essa noite nos visitar, talvez um convite, talvez vontade própria, talvez um direcionamento divino mesmo, mas uma coisa eu sei que Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar pecadores.
Ele veio a esse mundo, meu irmão, minha irmã, para chamar pessoas que nós nunca chamaríamos, com o nosso preconceito, com nossa visão do alto, com nossa visão soberba, nós nunca chamaríamos, mas Ele veio chamar. Ele veio para cá, para esse mundo, salvar pecadores. É por isso que eu estou aqui pregando, é por isso que você está aqui me ouvindo, é por isso que nós hoje somos salvos, porque se Ele viesse buscar justos e sãos, Ele voltaria para o céu sem salvar ninguém, mas Ele veio aqui buscar exatamente você, exatamente eu. Ele veio nos buscar, veio buscar perdidos, Ele veio buscar pessoas que estão doentes pelo pecado, Ele veio buscar pessoas que estavam fatalmente no caminho da condenação. Mais uma vez eu chamo toda a igreja a render louvores e glórias a Deus, porque Cristo veio a esse mundo nos salvar, Ele veio a esse mundo buscar pecadores. Imagine Cristo vir buscar santos, imagine Ele vir aqui buscar pessoas perfeitas. Nós estaríamos agora no inferno, nós estaríamos agora na condenação, nós estaríamos fatalmente perdidos, mas Ele não veio buscar esse tipo de gente, até porque não existe justos, não existem santos, não existem sãos, como Ele coloca aqui, mas existem pecadores necessitados de perdão. E eu não conheço a sua história, eu não conheço você bem, mas Deus lhe conhece. E se você acha que não há perdão para você, eu quero encorajar você que veio aqui essa noite, há perdão para você, porque o ministério de Cristo nesse mundo, o objetivo do ministério dele foi salvar pecadores, salvar publicanos, salvar pessoas como eu e você. Eu quero encorajar você que veio aqui essa noite a buscar o seu perdão em Cristo Jesus. Eu não sei a tua história, eu não sei o teu passado, mas eu sei de uma coisa, que Cristo veio ao mundo para perdoar os mais vis pecadores. Ele veio aqui para perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Então nunca se ache alguém fora da graça de Deus, nunca se ache alguém distante, fora do alcance da graça, porque não existem pecadores que estejam fora do alcance dessa graça, porque Cristo veio a esse mundo salvar exatamente essas pessoas. Ele veio salvar pessoas como eu, Ele veio salvar pessoas como você. Ele não veio salvar pessoas que não precisam dele, pelo contrário, Ele veio nesse mundo porque os homens não tinham outro meio de se salvarem, as mulheres não podiam se salvar de outro modo, a não ser desse modo que foi aberto de cima para baixo, a vinda de Cristo a esse mundo para salvar pecadores. Ele mesmo diz, eu vim. A expressão eu vim quer dizer, o meu ministério, o propósito da minha vinda a esse mundo, não foi para vocês religiosos. Vocês se acham acima do bem e do mal, se acham muito bons, se acham muito próximos de Deus. Aí Jesus Cristo explica, vocês não vão se beneficiar de nenhuma gota do meu sangue, mas esses pecadores sim, os publicanos, as meretrizes sim, essas pessoas que reconheceram o seu pecado sim. Então essa noite eu encorajo você que não é cristão ainda a desistir de sua bondade própria. Não existe bondade própria, não existe salvação por obras. Se alguém lhe disse isso, é mentiroso e lhe enganou. Não existe salvação por boas obras, não existe salvação pela religião. João Marcos, eu sou obediente às leis de Deus desde criança. Ninguém é salvo pela obediência, todos nós somos salvos por uma missão, a missão de Cristo nesse mundo há 2000 anos atrás, aquela vinda humilhante dele, nascendo já como ser humano, nascendo na condição de um pecador, não que ele era um pecador, mas ele nasceu como um homem, semelhante aos pecadores, era um servo de Deus, ele foi humilhado até a morte de cruz, e foi aquela morte que até hoje salva pessoas, é aquela morte que até hoje restaura vidas. Ele veio buscar os perdidos, ele veio buscar pessoas que já desistiram do caminho da salvação pelas boas obras. Se você não desistiu ainda, pois trate de desistir. Se pensa que ainda pode se salvar, pois desista agora, porque se você não desistir desse tipo de vida, o ministério de Cristo não serve de nada para você. A pessoa que acha que pode se salvar, ela não vai usufruir de uma gota do sangue de Jesus Cristo, mas o pecador que reconhece o seu estado de miséria, o pecador, a pecadora que reconhece o seu estado de perdição, a pessoa que se reconhece pecadora diante de Deus, ela usufrui de todo o sangue de Jesus derramado naquela cruz, de todo o sangue da redenção. Por isso, ó pecadores, não desistam, não desanimem. Há perdão para todos nós, há perdão para os que são crentes, há perdão para os que não são crentes, porque nós também pecamos. Nós mesmo cristãos ainda cometemos muitas falhas e muitos deslizes. Nós ainda cometemos muitas falhas morais que não deveríamos cometer. E aí pensamos, será que há perdão para mim? Será que Deus ainda me quer junto a Ele? Será que ainda há esperança para mim? Há esperança.
Há esperança, sabe por quê? Porque Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele quer que eu e você nos dobremos, nos curvemos diante dEle e reconheçamos que nós somos pecadores e que precisamos urgentemente da obra dEle lá na cruz do Calvário. Portanto, se você veio aqui essa noite, veio ao lugar certo. Você está nos visitando, você está no lugar certo. Você veio aqui ouvir a palavra de Jesus que diz que o ministério dele nesse mundo foi para salvar pecadores, trazer paz aos que não têm paz, trazer alegria aos que não têm alegria, trazer sentido aos que vivem sem propósito, sem sentido, trazer o reino de Deus àqueles que vivem no reino das trevas. Ele veio trazer o que nós de outro modo nunca alcançaríamos, que é o perdão dos nossos pecados. Portanto, meu irmão, minha irmã, e você que ainda não é um cristão, há perdão para todos nós, há um sangue purificador para todos nós. Alguém veio a esse mundo com uma missão, com um único propósito, e o propósito da obra dele é salvar aqueles que se arrependem. Ele é um médico de almas, ele é aquele que veio para os doentes, ele veio para os pecadores, ele veio para aqueles que reconhecem sua pecaminosidade e se prostram diante dele. Igreja, nós temos que ir aos presídios, nós temos que ir às ruas, nós temos que ir às casas, nós temos que entrar nos lugares mais distantes dessa cidade, e no caso, eu lá em Itaguaçu, e irmos atrás das pessoas. Nós temos que evangelizar. Se a missão de Cristo foi chamar o perdido, o que é que nós crentes queremos, retendo a palavra de salvação? Meus irmãos, não adianta campanha de missões, se não houver evangelismo. Não adianta levantar, meus irmãos, um cartaz, eu anuncio a paz, se você não anuncia a paz. Se a missão de Cristo nesse mundo foi chamar pecadores, por que você se contenta em sentar no banco da igreja e achar que isso é cristianismo? Isso não é cristianismo. Alguém que se senta no banco de uma igreja, se sente muito confortável, daqui vai para casa, de casa volta para cá, e essa pessoa não evangeliza ninguém, ela não vai aos presídios buscar pessoas perdidas, ela não vai a lugares onde tem pessoas perdidas, ela não vai aos lugares dos ricos, dos grandes, da elite, e ali alcança os perdidos. Essa pessoa não está sintonizada com a missão do Cristo. A missão do Cristo foi chamar pecadores ao arrependimento. A missão da igreja do Cristo é a mesma. Nós temos que chamar pecadores, nós temos que ir aos presídios, para aquelas pessoas que a sociedade não quer nem enxergar, chegar lá e dizer assim: ó, tem perdão para você, tem perdão para você. Nós temos que tocar na mão e dizer assim: olha, você é alguém feito à imagem e semelhança de Deus, e Cristo veio para salvar. Nós temos que ir, meus irmãos, até aquelas pessoas que são invisíveis para a sociedade, e ali nós precisamos alertá-las, falar para elas que há perdão para elas. Há alguém que veio ao mundo com uma missão de salvar pecador, não importa se é um pecador dentro do presídio, fora do presídio, se é um pecador que mora na rua ou um pecador que mora em uma grande mansão. Ele veio buscar pecadores, e há pecadores em todos os lugares, há pessoas perdidas em todos os lugares. O que é que nós estamos esperando para bater na porta de um presídio, pedir autorização para evangelizarmos um por um, cara a cara, voz a voz, assim ó, olhando lá no fundo dos olhos e dizendo para ele: eu sei que você pecou, eu sei que você cometeu coisas horríveis, eu sei que você fez coisas que a sociedade não te perdoará, mas Cristo te perdoa. Cristo tem perdão para você. Se você não vai atrás dos perdidos, você não está cumprindo a missão para a qual Cristo lhe chamou. Nós estamos aqui para chamar pecadores ao arrependimento. Nós não estamos aqui, que nem Jesus Cristo veio ao mundo há 2000 anos atrás, como ele mesmo diz, nós não estamos aqui para chamar justos, não estamos aqui para chamar pessoas que merecem, nós estamos aqui exatamente para irmos em busca daquelas pessoas que ninguém mais quer, aquelas pessoas que olham para as outras e se acham muito superiores. Pois é, elas e também as pessoas que são desprezadas, nós temos que evangelizar, nós precisamos chamar os pecadores ao arrependimento, nós temos que lançar esse chamado diante de todos. O chamado de Levi nos ensina que Jesus Cristo, meus irmãos, ele não faz acepção de pessoas, ele não escolhe a quem chamar. Se você for olhar o grupo dos apóstolos, é todo diversificado, é todo, assim, digamos, é muito diverso. Nós temos ali desde o Simão Zelote até esse homem aqui chamado Levi. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele olhava para o ser humano como um ser humano. Ele olhava para o ser humano como alguém que deveria ser chamado e perdoado pelo sangue dele. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que ir aos povoados.
nós temos que ir aos presídios, aos hospitais, nós temos que ir aos centros de reabilitação, e ali dizer às pessoas que só há alguém, só há um que veio no mundo com a missão de salvá-los. Nós temos que anunciar a paz, nós temos que anunciar às pessoas que a paz encarnou-se e veio até nós, e essa paz até hoje manda nos chamar pecadores. Você precisa entrar no presídio dessa cidade, evangelizar e levar a paz. Não é levar a paz somente para o seu colega de trabalho, não é levar a paz simplesmente para o seu colega de faculdade, é levar a paz para todos os que estão sem a paz, é levar a paz para aqueles pecadores que precisam urgentemente do sangue de Jesus Cristo. Então amanhã mesmo você precisa fazer isso. Ao sair daqui, você precisa fazer isso. Nós precisamos anunciar em Cristo Jesus a salvação para todos os pecadores. Meus irmãos, como eu já disse aqui, o chamado de Jesus Cristo na vida de Levi não demonstra apenas o poder e a autoridade, meus irmãos, mostra também misericórdia, demonstra amor. E é isso que nós temos que demonstrar aos pecadores, é amor e misericórdia. E é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos, é o que alcançou-nos um dia enquanto nós estávamos em miséria. Se não fosse o amor e a misericórdia de Jesus, eu lhes pergunto, onde nós estaríamos? Se não fosse o amor e a misericórdia de Jesus sobre pessoas como nós, onde é que nós estaríamos? Quando Cristo sentou-se à mesa com os publicanos, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Na época de Jesus, preste atenção, sentar à mesa não era simplesmente chegar, comer e ir embora. Sentar à mesa era se identificar. Mais ou menos assim. Se naquela época alguém quisesse saber quem era o seu grupo, essa pessoa deveria saber onde é que você andava. Quando Jesus Cristo chega na casa de um publicano, ele entra naquela casa e ele senta-se à mesa com os pecadores, com os publicanos, ele estava se identificando com eles. Ele estava dizendo assim, ó, esses são os meus amigos. Essas pessoas aqui, desprezadas por vocês, são aquelas que me amam e que eu amo também. Eu vim em busca delas. Preste atenção. Meus irmãos, eu creio que se muitos de nós estivéssemos nessa cena aqui, nós também não entraríamos. Pelo contrário, nós diríamos, Jesus, espera aí. Vem cá, Jesus. Que é isso, Jesus? O senhor sabe quem é essa mulher aí? Vem cá, vem cá. O senhor sabe a fama dela em chique-chique? O senhor já ouviu falar dela aqui? O senhor está ficando doido, Jesus. Como é que o senhor entra na casa desse tipo de pessoa, senta à mesa, coloca a mão no mesmo prato de Jesus? O senhor perdeu o juízo? O senhor não está entendendo que entrar aí dentro, sentar-se na mesa com eles, é identificar-se com eles? O senhor não está percebendo que o senhor está passando uma mensagem para a sociedade toda, identificando-se com essas pessoas? Jesus, não entre aí não, por favor. Nós diríamos bem assim, sabe por quê? Porque nós temos a mania de grandeza. Nós temos a mania de olhar para alguém e dizer assim, vixe, que vida miserável. Ah, que pessoa terrível. Não nos lembrando que outrora nós éramos assim também. Nós nos esquecemos. Nós estamos, irmãos, esquecendo da graça e misericórdia de Deus. Os crentes estão insensíveis de coração, porque esqueceram de quem foram um dia. Nós também éramos miseráveis pecadores perdidos, e o amor e a misericórdia de Cristo veio sobre nós. Essa passagem, meus irmãos, não demonstra apenas poder e autoridade, mas só nessa passagem demonstra amor e misericórdia. É o que Cristo tem. Ele tem amor por pecadores, ele é amigo de pecadores. Agora imagine, se ele não fosse amigo de pecadores. Imagine se Cristo fosse amigo de pessoas boas, de pessoas justas, de pessoas que têm a salvação por si mesmas. Ele não teria um amigo, ele andaria sozinho, e ninguém seria salvo, mas ele é amigo de pecadores. E ele tem companhia conosco, ele tem amizade conosco. Cristo ainda, quando você sentando-se à mesa com pecadores do século XXI, todo pecador que é salvo por Jesus, ele se identifica com ele. Ele entra em companhia com aquela pessoa. Cristo não despreza os que vêm a ele, independente de onde venha, independente de quem seja. Por isso eu volto a dizer, peça com o seu coração, examine aí com o seu coração. Vê aí, tem amor aí? Tem misericórdia no seu coração? Tem. Você ama pecadores? Você quer evangelizar? Você ama falar da palavra de Deus? Ah não, você não ama? Então você não tem amor, não tem misericórdia. Esqueceu de quem é seu Cristo. O Cristo de Deus, o Filho de Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso. Ele olhou para um homem que todo mundo queria distância e disse, Levi, ninguém te quer, não é? Pois eu quero, então venha. Sabe por quê? A sociedade da época de Jesus, influenciada pela religião, começou a olhar para as pessoas com base nos méritos.
com base em quem era a pessoa. O amor e a misericórdia foram varridos para fora, e é isso que a religião faz. A religião, ela varre para fora de nós a sensibilidade. A religião, ela coloca em mim e em você um pensamento assim, eu sei que eu sou pecador, mas tem gente pior do que eu. Tem pessoas que estão lá no presídio, são pessoas que cometeram coisas horríveis, eu não me aproximo delas. Cadê o Cristo na sua vida? Cadê o Jesus na sua vida? Se você não tem amor e misericórdia para os pecadores, só tem um olhar crítico para com as pessoas, pois bem, perdeu de vista o Cristo, perdeu a companhia do Cristo. O Cristo que nós servimos é o Cristo que senta na mesa com prostitutas, com meretrizes, ou com pecadores, com beberrões, com pessoas da pior índole possível. O Cristo que nós seguimos, ele não é o Cristo da religião, ele não é o Cristo dos fariseus, ele não é o Cristo do sistema religioso, ele é o Cristo do povo, ele é o Cristo dos pecadores, ele é o Salvador dos homens e mulheres que não têm dignidade, que não têm merecimento próprio, que não têm bondade própria, que não têm boas obras, que não podem se salvar. Meu irmão, minha irmã, vamos baixar a bola, vamos baixar o orgulho. Nós também não somos pessoas boas, não somos pessoas dignas, não. Deus, ele ama você e a mim, não é porque você é crente batista, não é porque eu sou um pregador, não é porque vocês são pessoas que estão na igreja e seguem alguns costumes, não é. Ele ama a mim e a você, ele ama todos nós, sabe por quê? Porque ele é amoroso, ele é misericordioso. Foi isso que ele fez com Levi, é isso que ele faz com pessoas até hoje. Fala desse amor para as pessoas, fala dessa misericórdia para as pessoas, anuncie que em Cristo há amor e compaixão, independente do que elas fizeram. Mas, João Marcos, eu conheço um cara que fez coisas monstruosas, eu conheço uma mulher, João Marcos, que fez coisas monstruosas. Se Deus colocasse a mão sobre mim e você, estaríamos nos jornais principais desse país, com pessoas praticantes de crimes horríveis. Quem sabe se estaríamos ainda aqui. Quem sabe se estaríamos mortos. Quem sabe se nossa situação não seria bem pior hoje. O irmão já parou para pensar? A irmã já parou para pensar? Se não fosse Cristo na sua vida, como é que você estaria? Já parou para imaginar a sua vida sem Jesus? Então, imaginou? Agora imagine como está a vida das pessoas sem Jesus. Imagine como estão aquelas pessoas que cometeram vários tipos de crimes. Elas estão, e você e eu estaríamos se não fosse Jesus. Elas estão perdidas, elas estão vazias, elas estão sem a paz, e nós precisamos anunciar a paz. Nós precisamos dizer a elas que há amor, que há misericórdia no Cristo. O Cristo de Deus é misericordioso. Crente tem que ter coração misericordioso, crente tem que ter coração amoroso, crente tem que ter o coração cheio de compaixão e de evangelho para pregar para as pessoas. Sabe por quê? Porque essa passagem linda aqui, que eu estou alisando agora, essa passagem me ensina que se não fosse o amor do meu Cristo, se não fosse o amor e a misericórdia do teu Cristo, se não fosse o amor do nosso Salvador, nenhum poderia ser salvo. Nenhum de nós estaríamos aqui. Mas há amor no coração do Filho de Deus, há amor no coração do Cristo encarnado. Ele é amoroso. Ele é a esperança para quem não tem esperança. Ele é a luz do amanhecer para aqueles que estão em trevas. Ele é a única chance que os pecadores têm de arrependimento e salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém pode chegar-se ao Pai. Ele é aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que o entregou para que eu e você, crendo nele, não sejamos condenados, mas tenhamos a vida eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos ser mais misericordiosos e mais gratos também. Nós temos que agradecer ao Senhor pela obra que Ele fez em mim, pela obra que Ele fez em você, pela obra que Ele fez em nós. É amor e misericórdia, meus irmãos, que são as causas do que Cristo fez por mim e por você. Por isso, não há preconceito, não há lugar para preconceito no reino dos céus. Você fala assim: João, eu conheci alguém que, se você conhecesse, você nunca evangelizaria. Eu garanto para você, eu poderia até não evangelizar, porque não sei da situação, mas eu digo a você, essa pessoa não está fora da graça de Deus. Mas, João Marcos, é porque você não viu a cena da pessoa, a vestimenta dela, o jeito dela. João Marcos, a pessoa era uma pessoa totalmente pecadora, não mais do que você, não mais do que eu. Ela pode não ter um social, ela pode não ter uma Bíblia na mão, mas nós também estamos numa situação que, se não fosse a graça e o amor de Deus, nós estaríamos em companhia dela. Mas graças a Deus, o Cristo que nós servimos, Ele é amigo de pecadores. Ele senta-se na mesa com pecadores. Você
está disposto a sentar-se na mesa com os pecadores, está disposto a se identificar com pecadores, está disposto a ir evangelizar aquelas pessoas que as outras pessoas diziam assim: você vai lá? Um dia me disseram meio assim, ó: João Marcos, vocês fazem trabalho na delegacia? Eu falei: fazemos. Vamos lá, evangelizamos. Aí a pessoa disse: para quê? Eu falei: ora, para quê? Nós vamos lá evangelizar, vamos falar de Cristo, vamos levar o evangelho para aquelas pessoas. Eu falei: para aquelas pessoas. E a pessoa então continuou retrucando: mas João Marcos, tem tanta gente nas casas, tem tanta gente livre, tem tanta gente aí melhor, e vocês vão evangelizar lá na cadeia? João Marcos, vocês crentes são tolos, vocês sabem o que é que esse povo fez? Aí eu respondi: eu sei muito bem. E como é que tu tem coragem de evangelizar? Como é que tu tem coragem de entrar? Me disseram assim: como é que vocês vão lá na delegacia evangelizar esse tipo de gente? Para quê? Meus irmãos, ali, eu confesso para vocês que os meus olhos, eles brilharam. Sabe de quê? De misericórdia e dó daquela pessoa. Eu vi como a religião cega as pessoas. Eu vi como a religião, ela tira a sensibilidade e faz com que as pessoas se sintam boas demais, altas demais, merecedoras demais. Elas olham para as outras de cima para baixo. E eu falei para ele: a mesma necessidade que você tem de ser evangelizado, eles têm também. A mesma oportunidade que você recebe agora, eles têm que receber também. Ele ficou danado da vida. Esse homem não gostou, porque eu comparei ele com os presidiários. E ele disse: eu nunca matei, eu nunca roubei, sabe? Ficou muito valente, eu nunca fiz coisas erradas. E eu disse assim: muito bem, que bom que você foi poupado disso, mas vem cá, deixa eu lhe contar a sua real situação. E comecei a evangelizá-lo. E é claro, não por mim mesmo, mas por causa da autoridade da palavra, eu percebi que ele foi aquietando, ele foi amansando, ele foi colocando-se no seu lugar. E no fim da conversa, ele mudou de assunto. E ele falou: realmente, eu estava errado quando eu perguntei para vocês, por que é que vocês vão evangelizar na cadeia? Meus irmãos, nós temos que ir aos lugares mais longe, aqueles lugares que estão ao nosso alcance. Nós temos que alcançar o maior número de pessoas. Sabe por quê? Porque não há preconceito, não há lugar para o preconceito no reino de Deus. Não há lugar, meus irmãos, para seletividade. Não há lugar aqui para acepção de pessoas. Nós crentes temos que receber qualquer pecador que entrar por aquela porta. Temos que dar a maior honra, temos que dar o maior tratamento, o melhor tratamento, independente do que ela fez, independente de quem foi. Quem entrar por aquela porta buscando salvação, nós temos que abraçar, nós temos que dar o perdão, nós temos que estender a mão de ajuda e misericórdia. Diz: vem para o povo do Cristo, vem para o povo do amor, vem para o povo que foi restaurado, vem conhecer graça, vem conhecer misericórdia. Mas João Marcos, olha, o que é que o povo vai achar da igreja nossa? O povo vai dizer: ei, tu é daquela igreja que fica aceitando qualquer tipo de gente? Diga: sou. Eu sou da igreja que recebe todo tipo de gente. Eu sou da igreja que abre as portas do reino de Deus para os pecadores arrependidos. Eu sou da igreja que estende o amor do Cristo àqueles que estão na pior miséria. Eu sou da igreja do Cristo misericordioso, que veio ao mundo para chamar pecadores ao arrependimento. É isso que você tem que dizer, meu irmão. É isso que você tem que dizer, minha irmã. Nós temos que olhar para as pessoas bem nos seus olhos e dizer para elas que não há preconceito humano, não há lugar para o preconceito humano no reino dos céus. E por último, é claro, quando Jesus Cristo chama alguém, Ele o chama para o discipulado. Veja só o versículo, o que é que diz aí? Versículo 14: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Preste atenção, ele se levantou e o seguiu. Esse texto é interessante, irmãos, por várias razões. Eu não posso falar tudo que tem nele, porque o tempo não me permite. Mas eu quero me deter somente no final do versículo 14, quando é dito que ele se levantou e o seguiu. Veja que antes tem o segue-me, na sequência tem o se levantou e seguiu. Quando Cristo chama alguém, Ele chama essa pessoa para que ela siga a Ele, e siga com todo o coração, e siga com compromisso, e siga com amor, siga com veracidade. Quando Cristo chamou você, meu irmão, minha irmã, Ele não chamou você para uma brincadeira, Ele não chamou você para um retiro espiritual, um retiro de férias, um retiro de carnaval. Ele chamou você para uma vida de compromisso. Quando Cristo chamou você, Ele chamou você e eu para levantarmos-nos e o seguirmos. Custe o que custar, leve o tempo que levar,
paguemos o preço que for preciso, mas temos que segui-lo até o fim. Você foi chamado para seguir a Cristo, custe o que custar, e vai ter um preço muito alto. Seguir a Cristo, meus irmãos, é um seguir doloroso, é um seguir que vai exigir muito de nós, é um compromisso com aquele Filho de Deus que veio morrer por mim e por você. Portanto, eu chamo todos aqui essa noite, pela palavra de Deus, a que tenham compromisso com o Senhor Jesus, a que se lembrem que quando você foi chamado, não foi chamado para sentar-se confortavelmente no banco de uma igreja. Você foi chamado primeiramente para ter compromisso com Cristo, para ter compromisso com aquele que deu a vida por mim e por você, para ter compromisso com aquele que nos chamou, para ter compromisso com aquele que veio a esse mundo salvar a mim e você. Como está o seu compromisso com Jesus? Como está a sua vida de oração, leitura bíblica? Com que tipo de sentimento você vem à igreja? Como você tem se relacionado com Jesus? Tem vergonha de Jesus? Só fala de Jesus Cristo aqui na igreja? Não fala de Jesus no meio dos amigos? Tem vergonha de Jesus no meio das amigas? Tem vergonha de Jesus no trabalho? Tem vergonha de Jesus na faculdade? Que tipo de igreja é você? Que tipo de seguidor é você? Os seguidores de Jesus devem estar dispostos a serem somados, devem estar dispostos a pagar o maior preço por ele. Quando ele chamou Levi, ele não chamou Levi para uma brincadeira, ele não chamou Levi para dar um culto e Levi voltar, ele não chamou Levi para ir na esquina e Levi voltar para a sua vida antiga. Ele o chamou para ele, para todo sempre, para viver uma vida com ele, uma vida de obediência, uma vida de amor à piedade, uma vida de missão, uma vida de submissão ao Senhor Jesus. Entenda bem, meu irmão. Eu finalizo a pregação dessa noite dizendo o seguinte: o chamado é para o compromisso, o chamado é para o discipulado, é para se tornar um seguidor de Jesus, é para crescer em semelhança dele, é para crescer em comunhão com ele. Você está alcançando isso? Você está crescendo em santidade? Está crescendo em comunhão com Cristo? Você se sente alguém na presença de Cristo? Sente-se um amigo de Cristo? Meu irmão, minha irmã, analisem suas próprias vidas e eu analisarei a minha. Nós estamos crescendo na companhia de Jesus. Você se submete a Cristo, ama Ele de todo o coração, tem prazer nos seus mandamentos. Ele mesmo diz que os amigos dele são aqueles que têm prazer nos seus mandamentos. Ele mesmo diz que os seus seguidores verdadeiros têm amor por Ele, amam a Ele acima de todas as coisas. Quem é o homem que, querendo construir uma torre, ele não se assenta primeiro para ver se o seu recurso dá para concluir, para que não corra o perigo de, na metade da construção, ele não conseguir acabar e todos que passem ali zombem dele, dizendo: vejam, este homem começou a construir, mas não concluiu. No dia que você fez uma profissão de fé diante dessa igreja, no dia que você foi batizado aqui ou em outro lugar, você naquele dia fez um compromisso público. Não se esqueça do compromisso que você fez. Foi um compromisso com Jesus. Essa noite você está sendo chamado e chamada a renovarem o compromisso com Cristo. O chamado é para seguir Jesus, não é seguir Ele de longe, não é vir à igreja, orar e ir embora. Não é só isso não. Vida cristã não é só isso não, meu irmão. Vida cristã não se resume a um banco não. Se resumir o cristianismo a um banco, acaba o cristianismo. O cristianismo é um estilo de vida, é uma obediência a Cristo, é uma vida inteira entregue a Cristo, é uma vida de submissão, de obediência e amor ao Cristo que te salvou, é uma vida de gratidão, é uma vida de envolvimento com Cristo e sua obra, é uma vida de total obediência amorosa, prazerosa, voluntária para com o Senhor Jesus. Portanto, meu irmão e irmã, o chamado é sério. O chamado é para obedecer, o chamado é para amar Jesus, o chamado é para morrer por Jesus, o chamado é para sofrer em nome dEle, o chamado é para seguir a Ele, ainda que teus amigos zombem de você, ainda que você perca o acesso em alguns círculos da sociedade, ainda que perca a admiração de muitos, mas o chamado é para seguir Jesus com compromisso, com amor, com dedicação. Ele se levantou e o seguiu. Se levante e siga a Cristo também. Vá em busca dele, se comprometa com ele. João Marcos, eu cresci aqui. Você não sabe como eu era pequenininho, me colocaram ali, me batizaram. Você não sabe minha história de vida. Eu ouvi a palavra desde criança. João Marcos, você não sabe como eu sou uma pessoinha especial. Eu sou desde criança um evangélico, um evangeliquinho. Mas segue Jesus, tem compromisso com Ele. Quando está sozinho, lê a Bíblia, ora. Quando tem horas vagas, gasta essas horas com Jesus. Quando está em casa, faz o quê?
liga a televisão, fica à vontade, vai bater lá vai fazer seus entretenimentos. O que é que você faz em casa? Mas João Marcos, olha, Jesus Cristo não proíbe isso, é claro que Ele não proíbe. A pergunta também não é se Ele proíbe ou não, a pergunta é, você prioriza Jesus? Ama Ele de verdade? Você ama Jesus como? Demonstra isso como? João Marcos, eu sento no banco da igreja e aí assisto o culto, eu dou louvores a Deus, escuto a palavra e vou-me embora. Isso não é compromisso, não. É uma parte do compromisso. O compromisso vai além. O compromisso começa aqui no coração. O compromisso está lá dentro de você. É o amor por Jesus. É a vontade de segui-lo. Quanto mais você segue, mais quer segui-lo. Quanto mais você ama, mais quer amá-lo. O compromisso é obedecê-lo, ainda que a sociedade rotule você de vários nomes, ainda que as pessoas chamem você de vários termos pejorativos. O seguir a Jesus, o compromisso com Jesus, é abrir mão das vontades pessoais, é abrir mão dos desejos carnais e fazer somente e unicamente a vontade dEle. É isso que eu estou querendo que você faça, é isso que a Bíblia chama eu e você a fazermos. O batismo, muito bem, o batismo é bom, mas é apenas o começo. O batismo é a porta de entrada para o discipulado. O discipulado não terminou no momento que você saiu da água, trocou de roupas, se enxugou, tudo bom. Não, o batismo, ele foi apenas o começo. O compromisso, o discipulado é a vida inteira. Essa passagem não me ensina apenas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não me ensina apenas que eu não posso ter preconceito com outros pecadores. Esses versículos também nos ensinam, meus irmãos, que nós temos que nos envolver com Jesus, nos comprometer com Ele. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. O que é que você tem deixado para seguir Jesus? Se o teu cristianismo não te custa nada, ele é falso. Você comprou ele de modo pirateado. Ele não é o evangelho de Jesus Cristo. Ele não é o evangelho verdadeiro. O seguir a Cristo de longe, sem compromisso, nunca foi o ideal, o plano de Deus. O seguir a Cristo é um envolvimento público, amoroso, voluntário e até o fim da sua vida. É um compromisso duradouro, quando os olhos humanos te veem e quando os olhos humanos também não te veem. Portanto, eu termino a pregação chamando a todos que estão aqui, todos nós, crianças, adultos, homens e mulheres, aqueles que têm pouca idade, aqueles que já estão chegando aos seus dias findos, todos nós, vamos buscar Jesus, vamos nos comprometer com o Cristo. É tempo de nos agarrarmos ao Cristo de Deus, é tempo de pregar a palavra dEle, é tempo de experimentar a comunhão com Jesus, é tempo de deixar de lado o cristianismo fraco, sem compromisso, sem exigência. É um cristianismo forjado vamos dizer assim, na engenharia da religião. Esse cristianismo não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. É tempo, irmãos, de levantarmos-nos, deixarmos tudo e seguir Jesus. É tempo dos filhos dos crentes não se contentarem em terem sido criados na igreja e começarem a ter um compromisso direto, pessoal, com Cristo Jesus. É tempo dos pais ensinarem para os seus filhos que eles devem buscar a pessoa de Jesus Cristo, que é amor para Ele. É tempo de nos comprometermos com Cristo de coração, de tempo, de pensamento, com a mente, com o nosso ser, com o nosso dinheiro, com tudo. É tempo de compromisso com Cristo. É tempo de evangelizar, é tempo de anunciar a paz, é tempo de chamar as pessoas para que venham seguir Jesus. É tempo de colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, muito obrigado, porque se o Senhor não me chamasse, eu estaria longe da tua paz, eu estaria, Senhor, nesse mundo de perdição. Imagine por um segundo, irmão, você no mundo da perdição. Imagine por um segundo, minha irmã, você sem Jesus, você sem o Cristo, sem a salvação. Não é terrível? Então agradeça a Ele. Na sua oração hoje antes de dormir: Jesus, muito obrigado pelo teu chamado na minha vida. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me chamou. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor foi lá no meio da perdição e disse: fulano, segue-me. Fulano, segue-me. Ele foi buscar você lá na sua casa, lá na sua família bagunçada, lá no seu contexto desestruturado. Ele foi lá, numa família que todo mundo olha e diz: daqui não sai ninguém que preste. De lá Deus tirou você. De lá Cristo levantou você. Lá de dentro da sua família, que todo mundo olha e diz: vixe, ali, pois é, ali, na sua família, na minha família, Cristo foi lá e disse: segue-me. E nós o seguimos para todo sempre. Que Deus nos abençoe.